Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre a classificação dos seres vivos. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai entender o panorama geral do que é classificação, entender por que se faz importante esse processo. Até agora, existe a estimativa de cerca de 3 milhões de espécies identificadas no mundo. Só que há uma forte suposição que muitas espécies ainda nem foram descobertas, algumas nem deu tempo de ter um estudo aprofundado sobre elas, e também existe aí a questão de a gente ter vários ambientes no nosso planeta, o que supõe aí que ainda existem muitas espécies, como eu falei, para serem descobertas, para a gente entender as relações existentes entre elas e também para poder aí classificar, saber o seu nome, saber sua espécie e tudo mais. Quando a gente fala sobre classificação, a parte da biologia que estuda isso é chamada de taxonomia. Ela é responsável então por classificar todos os seres vivos, independente de qual grupo ele pertence. A taxonomia, ela faz isso tentando ver aí quais são as semelhanças existentes entre os corpos, entre os funcionamentos, o modo de reprodução, ou seja, fazendo uma relação aí entre as características que o indivíduo vai apresentando. Dependendo das características que são apresentadas, aquele ser vivo ele é colocado dentro de um grupo bem específico, que mais à frente a gente vai ver que nós temos 5 grupos, tá? Só que antes da gente seguir para os próximos slides e entender um pouquinho de como começou essa questão da taxonomia, é importante que a gente saiba o porquê que é e qual que é a importância aí de classificar. Quando a gente fala o que é classificar, nós podemos dizer que é nada mais, nada menos do que agrupar os semelhantes segundo uma ou mais características escolhidas. Só você pensar o seguinte: quando o seu responsável, alguém, solicita que você arrume o seu guarda-roupa ou a sua cômoda, onde você guarda suas roupas, por que será que ele pede isso? Deve ser porque se você deixar todas as roupas bagunçadas, além de visualmente não ficar muito bonito, né? Fica um pouco mais difícil e complicado também de você se organizar, de você se arrumar na hora que você precisa sair. E isso já é um problema aí que faz com que você desperdice o seu tempo. Outro exemplo que a gente pode citar aí em relação à classificação que está presente no nosso dia a dia, só você parar para pensar quando você vai no supermercado. Os alimentos, eles não ficam misturados de qualquer forma, né? Eles não vão ficar todos reunidos em uma única seção. Na verdade, se você olhar, a maioria é organizada dessa forma. Se você olhar para cima, você vai perceber que no supermercado são espalhadas algumas plaquinhas que sinalizam que tipo de material você vai encontrar em cada seção. Então, tem uma seção específica para você encontrar os materiais de higiene, os materiais de limpeza, você encontrar também molhos, temperos, alimentos mais sólidos, alimentos frios e assim por diante. Então, você tendo essa classificação no supermercado, faz com que você saiba que naquela seção você vai encontrar somente produtos que se referem àquele grupo, desde que, é claro, tudo esteja bem organizado. Então, na natureza, quando a gente fala do ambiente como um todo, torna-se mais fácil também a gente compreender as relações que existem e as características se a gente faz isso, se a gente faz um agrupamento segundo uma ou o máximo de características possíveis para assim deixar os grupos mais delimitados ainda, tá? E aí, quem começou a fazer essa classificação, né, que fez uma das classificações, digamos assim, mais viáveis, que não foi só ele que propôs, teve outras propostas também, foi o nosso conhecido Linneu. Ele é um botânico sueco, tá? Conhecido no português como Linneu, mas o nome dele é Carl Linné, que desenvolveu um sistema de classificação com base na construção de características hierárquicas. Para isso, ele considerou as semelhanças anatômicas, ou seja, as semelhanças em relação ao formato, as semelhanças fisiológicas, que quer dizer as semelhanças do funcionamento, e as semelhanças comportamentais. Até então, as classificações que existiam eram muito superficiais e isso ainda deixava, assim, de uma forma muito solta e muito abrangente todos os grupos que a gente encontrava. Então, ele conseguiu delimitar um pouquinho mais. Esse sistema, é claro, ele já sofreu algumas alterações, mas de maneira geral ele é utilizado até hoje, tá?
E aí, o que é importante a gente destacar? Quais seriam esses níveis taxonômicos? Esses níveis taxonômicos seria a gente entender que, conforme a gente vai chegando em determinada característica, a gente consegue ser mais específico a respeito de qual indivíduo a gente está falando. A categoria básica que nós temos é a categoria chamada de espécie, que é a que a gente tem aí os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e de gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que também terão a capacidade de se reproduzir. Animais que são da mesma espécie, eles são colocados dentro de uma caixinha maior, que é a caixinha do gênero. E todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados na mesma família. Todos que são da mesma família são agrupados na mesma ordem. E assim, todos que estão também na mesma ordem são alocados na mesma classe, todos da mesma classe no mesmo filo e todos do mesmo filo aí nós temos aí os reinos. Então a gente vai ver que a classe mais abrangente, a caixinha maior que nós temos é a caixinha do reino, onde a gente vê as características de uma forma bem superficial. Agora, a característica que a gente tem assim, mais delimitada possível, é a de espécie. Seria mais ou menos você pegar uma caixa bem grande e dentro dessa caixa você ir colocando produtos cada vez mais específicos, até que você consiga chegar ao nível de espécies, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre esses níveis e sobre esse sistema de Linneu. Outra coisa que Linneu colocou aí, além dessas categorias que eu acabei de citar para vocês, tá? Que ela tem até um jeitinho da gente lembrar, que eu vou já citar para vocês e ensinar como é que a gente faz para lembrar essa ordem. Ele também propôs aí, para entender a taxonomia melhor, o que a gente chama de nomenclatura científica. Ou seja, dependendo da região onde você está, né? Pode ser que determinado indivíduo receba um nome popular daquela região, um nome característico. Só que cientificamente, para eu saber que você está se reportando ao mesmo indivíduo que eu estou falando no momento, existe aí o nome científico, que ele vai ser escrito em uma linguagem bem específica, que é na língua do latim. Por que o latim? Porque é uma língua muito antiga e que ela não sofre modificações. Então, todos os indivíduos que a gente vê à nossa volta, inclusive nós, temos a nossa espécie, e a nossa espécie ela é escrita aí com o nome científico. Esse nome científico, ele tem aí algumas regrinhas também, que vai caracterizar o sistema de Linneu, que é o que a gente chama de nomenclatura binominal. O que é isso? É que cada nome científico ele precisa ser escrito por dois nomes. O primeiro nome se inicia com letra maiúscula, o segundo se inicia com letra minúscula. Além disso, vai ser escrito no latim e somente quando você tem esses dois termos aí seguindo essas regras, você vai chegar ao nome de espécie. Por exemplo, o gato doméstico, o nome dele é escrito da seguinte forma, cientificamente falando, Felis catus. Do camundongo, o nome científico vai ser Mus musculus. E do milho a gente tem aí Zea mas. Então percebam, a primeira palavra com a inicial maiúscula, a segunda com a inicial minúscula e além disso a gente tem aí no latim. Além disso, a gente tem aí as categorias taxonômicas que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Lembra que eu falei que o reino era a caixinha maior? Quais são esses reinos afinal? Nós temos aí 5 reinos. Esses reinos são reino Monera, que é o reino mais simples, onde a gente só encontra os indivíduos que têm célula do tipo procarionte, que é aquela célula bem simples, que não tem nem núcleo, que são as bactérias. Nós temos o reino protoctista, que é o reino onde a gente encontra as algas e os protozoários, já possuem célula eucarionte, mas em comparação com os outros seres, ainda são muito simples. Nós temos o reino fungi, que é o reino dos fungos, que eles não se agrupam junto com os animais, porque os fungos, por exemplo, não têm característica de locomoção. Nós temos também o grupo que é chamado de reino vegetal, que é o reino das plantas, e por último o reino animalia, que é onde a gente encontra aí os animais de uma forma geral, seja ele vertebrado ou seja ele invertebrado. Então esses são os 5 reinos, do mais simples para o mais complexo: Monera, protista, fungi, vegetal e animal. E aqui, gente, lembra que eu falei que eu falaria para vocês como é que a gente pode se remeter aí às categorias taxonômicas, aquelas caixinhas?
Nós temos aí o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. A espécie é a caixinha menor. Porque quando eu falo, é um animal, pode ser qualquer animal. Animal a gente acabou de ver que é só o reino. Reino é uma categoria muito abrangente. Se eu quiser chegar a me retratar aí sobre o gato, por exemplo, eu tenho que chegar até o nome de espécie para saber a qual indivíduo eu estou me referindo. Então, para lembrar a ordem dessas categorias taxonômicas, indo da categoria mais abrangente para mais específica, que é aquela onde eles podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, que é o caso de espécie, a gente pode usar um termo. Esse termo ele é chamado de reficofage, que significa, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos ver aí alguns exemplos. O cão, cachorro, o cachorro, por exemplo, ele está dentro do reino animal. O filo que ele pertence é o filo cordado. Além do filo, ele tem a classe. A classe dos cachorros, é a classe dos mamíferos, que são animais cobertos por pelos, que se alimentam por leite quando são filhotes. A ordem é a ordem dos carnívoros. E percebam que até aqui, até carnívoro, são características compartilhadas com o gato. Só vai mudar aí quando a gente chegar em filo, que o filo do cão é chamado de canídeo. E o filo do gato é chamado de felídeo. Então, esse aí a gente fala aí com som de E, tá? Então, o filo vai ser a diferenciação. Outra coisa diferente vai ser o gênero. O gênero do cão, do cachorro, cientificamente falando, é Canis. Do gato é Felix. E a espécie, então, do cachorro é Canis familiaris. Percebam que é o nome do gênero mais uma palavra específica. E a espécie aí do gato vai ser Felis catus. Quando a gente fala do chimpanzé e do homem, até a classe ali, todo mundo é igual. Todos são do reino animal, filo cordado, classe dos mamíferos. Só que quando chega na ordem, somente o gato e o cachorro são carnívoros. O chimpanzé e o homem são da ordem dos primatas. E também compartilham a característica do filo. Todos dois são do filo hominídeo. O que vai mudar é o gênero e, obviamente, a espécie. O gênero do chimpanzé é Pan, do homem é Homo. E a espécie aí do chimpanzé é chamada de Pontroglottides e do homem Homo sapiens, tá? Então percebam aí que a gente seguiu, todas as informações basicamente propostas por Linneu, que são as categorias taxonômicas e também a escrita do nome científico, tá bom? E para a gente encerrar, nós temos aí, claro, com o avanço da ciência e tudo mais, nós temos hoje novas técnicas de estudo dos seres vivos que permitem com que a gente tenha informações mais aprimoradas. E graças ao avanço da tecnologia, ao avanço da ciência, hoje tem critérios ainda mais avançados, que vai ser aí a comparação do DNA, fazendo as suas análises até mesmo embrionárias. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês podem revê-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!